mesmo de ler o texto bíblico, que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e que você dissesse para ela assim: você não é o meu inimigo. Então não lute contra mim. Lute comigo contra os verdadeiros inimigos. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos numa batalha constante. E uma das coisas que é fundamental quando se está no campo de batalha é saber reconhecer quem de fato é o inimigo. Nós estamos lutando contra inimigos que são reais e têm a intenção de nos fazer mal, de nos ferir, nos prejudicar e até nos matar. O que de fato é um inimigo real? Um inimigo é aquele que se encontra em oposição, se mostra hostil, contrário, adverso, que milita em campo contrário. Aquele que odeia alguém, que procura prejudicá-lo, algo que é nocivo. Esse é o inimigo. Inimigos são aqueles que têm o potencial de nos ferir, prejudicar e até nos matar. E eu fui buscar, não na Bíblia, mas na literatura, um texto do livro Arte da Guerra que fala a respeito do inimigo. E no livro Arte da Guerra, Sun Tzu, o autor do livro, um livro escrito centenas de anos já, ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei assustado. Porque muitas vezes nós estamos vivendo o dia a dia das nossas vidas e nós não estamos atentos ao que de fato nós estamos enfrentando. E qual é o maior e talvez o principal inimigo da igreja nos dias de hoje? Qual é o nosso maior adversário? Você já parou para pensar? A palavra do Senhor diz: o diabo, o vosso adversário. E o diabo, de fato, é um adversário declarado, porque Deus não tem inimigos. Imagina o diabo tentando se opor a Deus. Uma força opositora precisa, no mínimo, ser equivalente. E o diabo não tem força para se opor a Deus. Então, Jesus, ao declarar o diabo, o vosso adversário, na sua palavra ele diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Então, o diabo é um inimigo declarado, sim ou não? Sim. Mas existe um outro inimigo. E esse inimigo, por mais que nós o conheçamos, nós muitas vezes até evitamos falar dele. Porque o inimigo que muitas vezes está escondido, inclusive dentro de nós, e é um inimigo que tem o potencial de nos ferir, de nos prejudicar e até de nos matar, é o pecado. O pecado é o principal inimigo de todo cristão. O pecado é o maior inimigo da humanidade. E quando nós olhamos para o pecado em si, a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. Então o diabo pode nos matar? Eu acredito que não, mas o pecado pode. O diabo, ele pode tirar a sua vida. A palavra do Senhor diz que quando o diabo se apresentou diante de Deus e fez uma menção a Jó, ele diz que Jó, ele vivia naquela condição porque ele tinha tudo o que ele queria. Ele vivia uma vida satisfatória, mas a palavra do Senhor, e nós temos duas descrições de Jó no início do livro. A primeira é a do narrador, aquele que fala a respeito de Jó. A segunda é Deus falando com o diabo a respeito de Jó. E as palavras de Deus a respeito de Jó são: Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás, ele questiona a santidade de Jó. E Deus então vira para Satanás e fala: eu te dou permissão, você só não pode tirar a vida. Tira tudo, mas a vida não. Porque ele não tem a permissão de Deus para tirar a sua vida. Então o que Satanás, ele como um inimigo declarado, tenta fazer? Ele tenta nos fazer pecar. Porque o pecado gera a morte. A palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor também nos diz no livro de 1 João,
que uma vez o pecado tendo dado à luz, ele gera a morte. Então nós precisamos entender que esse é o nosso maior adversário. Porque o diabo, embora ele não possa tirar a sua vida, a intenção dele é te fazer pecar. E quando ele consegue te fazer pecar, aí você está correndo um sério risco de vida. E não apenas uma morte natural, mas também uma morte espiritual, que a palavra de Deus chama de segunda morte. E essa talvez é a pior de todas. Talvez não, com certeza é a pior de todas. Quando nós olhamos para aquilo que nós temos enfrentado, o pecado em todas as suas nuances, ele se revela como o principal inimigo do ser humano. O pecado tem ferido, prejudicado, matado pessoas ao longo dos séculos, desde a queda do homem. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. A palavra do Senhor diz que depois do pecado, nasceram espinhos e abrolhos, porque não havia espinhos na terra ainda. E quando nós olhamos para tudo o que acontece em consequência do pecado, nós temos visto que esse inimigo declarado, mas muitas vezes oculto, porque, queridos, ninguém sai gritando, eu pequei. Ninguém faz isso. Ninguém sai gritando e falando ou espalhando para o mundo inteiro aquilo que fez que não agradou ao Senhor. E esse inimigo, muitas vezes, cresce sorrateiramente no coração de muitas pessoas. Por causa do pecado, todos os dias, pessoas perdem a comunhão com Deus, se afastam do propósito estabelecido por Deus para suas vidas e caminham em direção à morte espiritual. Por causa do pecado, famílias são desfeitas, filhos se tornam órfãos de pais vivos, maridos e esposas são abandonados e planos e projetos de vida escorrem pelo ralo por causa do pecado. Por causa do pecado, fortunas são perdidas e recursos que poderiam gerar conforto, tranquilidade, quando perdidos, trazem insegurança, medo e angústia por causa do pecado. Talvez, não aqui, mas talvez alguém aqui conhece alguém que perdeu tudo, numa roleta de jogos, numa boca de fumo, talvez uma estrutura ou uma condição financeira, talvez uma pessoa num status financeiro estável, talvez alguém rico, perdeu tudo o que tinha, porque se entregou completamente ao pecado. E a palavra do Senhor nos dá um exemplo claro disso. Quando nós lemos a respeito do filho pródigo, a palavra do Senhor diz que uma vez tendo recebido a parte que lhe cabia na herança, ele se entregou aos prazeres, e foi viver a vida do jeito que ele gostaria de viver. E o que é o pecado? A palavra no original, ela fala de errar o alvo. E qual é o alvo do ser humano? Deus criou o homem com um propósito. E quando Deus criou o homem, Deus colocou sobre os ombros do homem o governo da terra. O Senhor abençoou o homem, diz, crescei e multiplicai, e governai sobre tudo que Deus havia criado. Deus deu ao homem o privilégio de comandar aquilo que Deus havia criado, e Deus deu ao homem essa missão para que através das suas escolhas e decisões, o homem então glorificasse a Deus. Mas quando o homem errou o alvo, e aqui, queridos, entra algo que nós precisamos refletir. A palavra do Senhor para Adão foi, no dia que você comer, certamente você morrerá. E a serpente vem de forma sorrateira, porque, como eu disse, o diabo quer nos fazer pecar, porque o pecado gera a morte. Então, qual foi a mensagem da serpente para a mulher? Você não vai morrer, na verdade, você vai ficar igual a Deus. E quando você ficar igual a Deus, você será conhecedora do bem e do mal. O diabo ludibriou a mulher para que ela achasse que não ia morrer. E ela comeu do fruto e parecia que estava tudo bem. E deu ao seu marido e também parecia que estava tudo bem. Os seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus, se cobriram com folhas de figueira, mas quando o Senhor chegou no jardim, para aquele momento de comunhão, e quando o Senhor chamou por Adão, a palavra do Senhor diz que Adão se escondeu da presença do Senhor. O pecado, queridos, ele nos afasta desse ambiente
gostoso que é a presença do Senhor. O pecado, ele quer fazer com que nós nos escondemos daquele que nos vê em qualquer lugar. O Senhor sabia onde Adão estava, mas o Senhor queria que Adão se apresentasse, como ele se apresentava todos os dias na viração do dia. Diz o Senhor, diz a palavra do Senhor, que todos os dias o Senhor estava lá para ter um particular com aquele homem, com aquela família, com aquele casal. Mas houve um dia que o Senhor, naturalmente, por nunca faltar a um encontro, o Senhor estava lá, mas aonde o homem estava? Escondido, porque ele havia pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, livre do pecado. O alvo principal do homem era glorificar a Deus com suas escolhas, agindo com liberdade para escolher aquilo que glorificava a Deus. Quando o homem desobedeceu, ele errou o alvo, sua atitude ofendeu o caráter e a santidade de Deus. Tais atitudes, como diz Isaías capítulo 59, versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o texto diz assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. O pecado faz separação. O pecado destrói famílias, o pecado destrói empresas, o pecado destrói estruturas familiares, separa pais e filhos, separa marido e esposa. O pecado mata. E como inimigo declarado da igreja, nós não podemos dar lugar ao pecado. Nós não podemos nos deixar levar por essa condição e por esse inimigo que tem o poder de nos matar. E que não nos mata primeiro no corpo, mata primeiro a nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento de intimidade com Deus e com a igreja. Porque como um inimigo declarado da igreja, o pecado, quando vivido na sua prática, faz com que as pessoas não se sintam confortáveis na congregação dos justos, diz a palavra do Senhor. O pecador não permanecerá na congregação dos justos. Queridos, nós precisamos ficar atentos, porque o pecado não nasce apenas de algo incomum, diz a palavra do Senhor, e o pecado tem uma origem. E nós precisamos guardar o nosso coração quanto a isso. Porque a origem de todo pecado é o orgulho. E quando nós olhamos, queridos, para essa realidade, o orgulho, ele está intimamente ligado à origem de todo pecado. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, quando que o pecado ele nasce a partir de um mau desejo. E que mau desejo é esse? Diga, o orgulho. E o que o orgulho provoca? Aliás, de onde vem o orgulho? O orgulho nasce da comparação. A palavra do Senhor nos diz que certa vez um fariseu entrou no templo do Senhor, e logo depois dele entrou um pobre pecador. E a oração do fariseu foi: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador. Comparação. A palavra do Senhor diz que o primeiro assassinato que aconteceu na história, aconteceu porque dois homens apresentaram uma oferta ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta o Senhor não se agradou. E o Senhor então fala com Caim: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti
O pecado ainda não havia acontecido, mas o mau desejo estava no coração de Caim, porque ele estava se comparando com o irmão que foi aceito por Deus, que foi acolhido, cuja oferta foi recebida. A comparação é a origem do orgulho, e o orgulho é a origem do pecado. E quando nós olhamos para isso e entendemos, eu preciso olhar para as pessoas que estão dentro da minha casa, eu preciso olhar para os membros da minha igreja e não me comparar com eles. Não, fulano é mais espiritual. Não, irmãos. Fulano está vivendo a vida dele para o Senhor. Não, fulano ora mais, fulano. Não compara. Porque no momento em que a comparação começa, o orgulho começa a gerar um mau desejo dentro de mim. E na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pecar, seja falando mal, seja criticando, ou seja até apontando algo na vida do meu irmão. Então nós precisamos estar atentos com tudo isso. Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida eles serão punidos. Por orgulho, um anjo de luz se tornou um demônio. O orgulho fez o filho pródigo sair de casa, da casa do pai, e ir parar num chiqueiro. O orgulho tem sido a causa de disputas e guerras entre pessoas e nações por séculos. Pessoas estão morrendo por causa do orgulho de homens que se comparam a outros homens e por causa disso estão dando à luz ao pecado todo dia, estão destruindo vidas por causa do orgulho. E como nós vencemos esse inimigo? Porque não adianta eu também apontar o inimigo e não apontar como é que se vence esse inimigo. Amém? Irmãos, eu estou achando vocês muito tensos. Respira fundo, irmãos. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Meu Deus, o pastor não me convida mais. Eu não volta não, volta não. Amém, queridos. Então vamos lá. Como se vence o orgulho? Romanos capítulo 12, versículo 9. Abra sua Bíblia aí. Vamos juntos fazer essa transição para entendermos como se vence o orgulho. Romanos 12, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O amor deve ser sem fingimento. Ou seja, ele deve ser sincero. Para aí, deixa a Bíblia aberta. A palavra sincero vem da expressão sem ser, irmãos. Por quê? Porque na época do teatro grego, tem a irmã da arte aqui, se eu errar, você me corrige, por favor. Mas usava-se máscaras de cera. E muitas vezes a máscara de cera tinha um sorriso, porque o teatro era mudo, era um teatro de expressões. E que tinha um narrador, e enquanto o narrador contava a história, os artistas com máscaras de cera representavam a história que estava sendo cantada. Estou certo? Eu fiz a pesquisa direitinho. Só que por trás daquela máscara, que tinha um sorriso, muitas vezes havia um artista triste. E o que a máscara mostrava para o público era uma coisa. Mas o que o artista era de fato, era outra coisa completamente diferente. E aí vem o apóstolo Paulo e diz que o amor seja sem cera. Mostra a cara, irmãos. Seja sem fingimento. Deve ser sincero o amor. Mas ele continua. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade.
abençoem os que os perseguem, abençoem-nos, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Dá mais uma paradinha. Queridos, todas essas características que o apóstolo Paulo está citando, falam de uma demonstração de humildade. Considere o outro superior a você mesmo. Quando você compara, você não fica por cima. Você coloca o outro acima. Algumas pessoas dizem que humildade não é pensar menos em si, mas é pensar menos de si mesmo. E quando eu me coloco num ambiente, porque, irmãos, a comparação é inevitável em qualquer ambiente. A questão toda é o que a comparação gera no seu coração. Porque se ao se comparar a alguém, você se sente o fariseu, alguma coisa está errada. Mas se quando eu me comparo com o irmão, eu falo, o irmão é melhor do que eu coloco ele acima de mim. Eu honro ele mais do que a mim mesmo. Eu dou para o irmão o lugar de honra. E quando eu faço isso, eu sou tomado por um espírito de humildade que sobrepõe o mau desejo do orgulho dentro de mim. Deu para entender, irmãos? Então a humildade é a vacina contra o orgulho. Mas o apóstolo Paulo não parou aí. Quando ele fala assim, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Irmãos, a dor do outro dói em você? Sim ou não? Nós somos um corpo, amém? Então, quando o irmão, igual essa jovem que nós oramos por ela, está com uma criança numa UTI neonatal por causa de um parto que passou do tempo, a dor dessa pessoa, dessa família, inclusive dessa criança que acabou de nascer, tem que doer em mim. Eu tenho que sentir. Quem tem filho e que já passou por uma UTI neonatal, então sabe exatamente o que essa mãe está vivendo, o que esse pai está vivendo. Queridos, quando a minha filha nasceu, ela cabia na palma da minha mão. Ela nasceu prematura. Ela não passou do tempo, ela antecipou o tempo. E ela cabia na palma da minha mão. E ela foi levada para uma UTI neonatal, porque ela precisava passar por um processo de amadurecimento dos pulmões, para que ela pudesse então ir para casa. Nós ficamos internados junto com a nossa filha. Só que eu não podia ficar lá, porque nós temos um outro filho. Então a minha esposa ficava. Só que aí no meio do processo a minha esposa teve alta, e a minha filha ficou internada. Pensa a dor de uma mãe que vai para casa, vai para o hospital para ganhar um filho, e volta para casa sem o filho. Nós vivemos isso, por isso que na hora que o pastor falou, Deus me levou lá na UTI, quando a minha filha ficou lá. Eu sei o que esse casal está passando. Eu sei o que eles estão vivendo. E quando você sente essa dor, e você chora com essa mãe e fala, Senhor, faz um milagre. Porque é o que essa mãe está gritando, 24 horas dentro dela, está assim, Deus, amadurece o pulmão da minha filha, Senhor, amadurece o pulmão. Ela está falando isso o tempo todo, Senhor, faça com que cada remédio cumpra o seu propósito, coloca o anjo do Senhor aqui, não deixa minha filha pegar uma infecção na UTI, porque se ela pegar uma infecção, o risco de morte aumenta em muito. Então essa mãe está lá o tempo todo, e nós como igreja aqui, precisamos estar unidos a ela, porque nós somos um corpo. É fato, irmãos. Nós precisamos chorar com os que choram, nos alegrar, sim. Agora, chorar com os que choram talvez não é o maior desafio, porque quando morre alguém, a gente sente a dor. Quando alguém está doente, a gente sente a dor. Mas, irmão, seja honesto com você mesmo nesta noite. E eu não estou aqui para colocar um peso sobre você. Mas se um irmão aqui, por algum motivo, eu sei que ninguém aqui joga na loteria, irmãos, mas vamos supor que um irmão aqui ganha um prêmio de 10 milhões de reais. E pior, ele não jogou, pastor, ele estava andando na rua, o bilhete estava no chão. Ele viu e decidiu conferir, e tinha um prêmio lá de 10 milhões de reais. Você ia olhar para aquele irmão e ia falar assim, glória a Deus! Ou você ia olhar e falar assim, por que eu não passei naquela rua? Naquela hora, 1 minuto antes, para achar aquele bilhete. Porque a nossa dificuldade não é chorar com os que choram, irmãos. É nos alegrar com a alegria do outro.
com a conquista do outro, quando nós nos alegramos com a conquista do outro, o orgulho não me domina. Porque eu estou feliz porque o meu irmão prosperou. Eu estou feliz porque a família do meu irmão está indo bem. O casamento do meu irmão está indo maravilhosamente bem. Eles estão avançando, prosperando, estão crescendo. No ministério, pastor, nós ficamos felizes quando um pastor está indo bem. Não quando ele está indo mal. Quando ele está indo mal, ele precisa de socorro. É hora de chorar com ele. Mas quando ele está indo bem, nós temos que nos alegrar. Mas essa nem sempre é a realidade, queridos. Às vezes a alegria de outro é a causa do orgulho gerar em mim a inveja. E falar, por que não sou eu? Então nós precisamos estar atentos e vigilantes. Por isso o apóstolo diz, se alegre com os que se alegram. Que as conquistas do seu irmão, quando Caim chega diante do Senhor, queridos, eu fico imaginando, por que Deus não falou com Abel? Foi Abel que fez tudo certo, irmãos. Porque o Senhor sempre vai alertar aquele cujo pecado quer destruir. O Senhor vai alertar aquele cujo pecado está à porta, para que o pecado não se consume. O mau desejo já estava no coração de Caim, tomado pelo orgulho, que nasceu de uma comparação. E o Senhor disse para Caim, se você proceder bem, porventura você também não vai ser aceito. Então não preocupa se o seu irmão foi aceito, apenas faça o que é certo, porque aí você também vai ser aceito. Deus não tem por que não aceitar. E o Senhor vem e alerta, mas o mau desejo já havia gerado no coração de Caim mais do que um sentimento. Ele já tinha um plano. E queridos, é triste constatar isso, mas tem pessoas que planejam o nosso mal. Tem pessoas que se organizam para nos ver cair, irmãos. Quando o pastor falou da caminhada, eu falei, glória a Deus, saúde, né? A gente vende amendoim, gourmet e convida os irmãos para a caminhada. É assim, irmãos. Mas glória a Deus, vamos aumentar para 2 dias na semana a caminhada, porque aí está tudo bem, gasta as calorias todas. Mas é uma realidade, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, quando vocês estão andando por essas ruas e profetizando salvação, cura, milagres, que o Senhor restaure essa terra, que o Senhor perdoe os pecados que foram cometidos nessa terra. Quanto sangue talvez foi derramado? Sangue inocente. E nós estamos lá pedindo perdão, clamando pela misericórdia. Vocês estão cumprindo o propósito, mas lá fora, não se engane, o diabo, nosso adversário, tem instigado pessoas para planejar o nosso mal. Por isso que nós temos que estar atentos. A palavra do Senhor diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O diabo não pode te matar, mas a intenção dele é te fazer pecar. A tentação de Jesus nos mostra claramente isso. O diabo não podia tocar em Jesus e tirar a vida de Jesus, mas ele fez de todas as formas com que Jesus fosse tentado pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. A mesma descrição, irmãos. Se você pegar o texto que fala da tentação de Jesus e pegar o texto que fala sobre as vontades da carne, você vai ver o diabo tentando Jesus nas mesmas coisas. Você está com fome. O primeiro ataque é contra a identidade. Se você é o Filho de Deus, mata a fome. Então o diabo, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Ele transportou Jesus do deserto para o alto do templo. E então ele vai tentar Jesus numa outra área. Ele fala, pula aí, não está escrito? Que o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito? E aí o diabo novamente transporta Jesus para um alto monte, lhe mostra todas as riquezas do mundo, e diz, tudo isso te darei, soberba da vida. O que a maioria das pessoas almejam, a maioria das pessoas no mundo lutam, se matam por riqueza, bens, fortuna, e isso tem destruído as pessoas, porque nesse afã de conquistar tudo isso, as pessoas não se importam com o que elas têm que fazer para conquistar, e muitas vezes
elas estão pecando para alcançar aquilo que desejam. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero passar para o próximo inimigo. Até que horas que eu tenho, pastor? Oi? Amém. Nossa Deus, deixa eu correr. Irmãos, vou ter que correr. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Meu Deus, se não der, eu volto semana que vem. Aleluia. Queridos, no Salmo 18, versículo 28, o Senhor fala do poder de Deus e fala que com o Senhor nós podemos sobrepor os nossos inimigos. Nós podemos transpor muralhas, nós podemos vencer, nós podemos superar todos os nossos inimigos. E eu queria só deixar uma característica aqui, daquele que é o nosso inimigo declarado, para não poder extrapolar o tempo. E depois, qualquer coisa a gente volta. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser fiel ao tempo. Queridos, o diabo é o inimigo das nossas almas, diz a palavra do Senhor. Em 1 Pedro 5,8 diz a palavra do Senhor: estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando, diga assim, uma oportunidade. É isso que o diabo busca. Uma oportunidade de te fazer pecar. O diabo é o nosso inimigo declarado, ele é o inimigo da igreja, mas nós temos o pecado como um inimigo íntimo, porque o pecado nasce dentro de nós. O diabo, então, ele tenta instigar o mau desejo dentro de nós para nos fazer pecar, amém? Mas como que nós devemos entender as estratégias do diabo? Quando o diabo tenta Jesus, ele tenta nas áreas em que ele acreditava que Jesus tinha necessidades. A palavra do Senhor diz que depois de ter jejuado 40 dias, o Senhor teve fome. E ao perceber uma necessidade de Jesus, o diabo lhe oferece uma oportunidade. Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E a arma que Jesus usou para resistir ao diabo, porque a ordem do Senhor para nós contra Satanás é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos entender que contra esse inimigo não adianta eu ir para o jiu-jitsu, para o muay thai, não adianta eu aprender artes marciais, não adianta, irmãos. Eu posso ter uma pistola .40, eu posso ter um fuzil AR-15, não vai funcionar. Com esse inimigo se luta com resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Como? Com a palavra. Não tem outro jeito. Porque todas as vezes que o diabo lhe perceber uma necessidade, ele vai te fazer uma proposta. Porque ele quer uma oportunidade de te fazer pecar. E muitas vezes ele vai tocar na sua necessidade. E a proposta vai vir muito suculenta. Quase um cardápio de um jantar. Se você é o Filho de Deus, aí você vira e fala assim, realmente, eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade financeira, ou essa dificuldade no meu casamento, ou na criação dos meus filhos, se eu sou filho de Deus? E o diabo naturalmente vai pegar aquela semente que ele tenta lançar dentro de nós, os dardos inflamados, para tentar nos fazer pecar primeiro contra Deus. Porque no momento em que eu começo a questionar se como filho de Deus eu posso ou não passar por dificuldades, eu estou questionando por que Deus está permitindo que eu, como filho dele, esteja sofrendo aqui nessa terra. Então, se você é um filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí vem a oportunidade. Se você é filho de Deus e está passando por isso, pula fora disso. Para que continuar nesse casamento, então? Se você não é feliz? Por que continuar nesse lugar? Por que continuar sofrendo nesse trabalho aí, onde você está sendo injustiçado? Você já parou para pensar que Deus pode ter te colocado lá, para que ainda que no seu sofrimento Deus possa te honrar e o nome dele seja glorificado? Certo homem cego, diz a palavra do Senhor, de nascença, quem pecou? Seus pais ou ele? Ninguém. Essa enfermidade é apenas para que se manifeste a glória de Deus. A dor que você está sentindo pode não ter causa no pecado, pode ser apenas para que se manifeste
a glória de Deus. Então não olhe para a dificuldade, para a luta, para a necessidade que você está vivendo como um castigo de Deus. Nem todas as dores que nós enfrentamos têm origem no pecado, queridos. Algumas das situações que nós vamos enfrentar têm origem na necessidade de manifestarmos a glória de Deus. A palavra do Senhor volta em Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Por que ele sofreu tanto? Para que se manifestasse a glória de Deus. Para mais nada, irmãos. Para que Deus pudesse, através de todo o sofrimento de Jó, mostrar tanto para Jó, quanto para os seus amigos, quem de fato era Deus. Então não permita que uma necessidade sua, ou uma dor que você está enfrentando, gere um pecado contra Deus, e esse pecado te afaste de Deus, e você caia no erro, e morra espiritualmente aos poucos, por ficar questionando, duvidando da sua identidade. Você é um filho de Deus. Agora vamos olhar para o primogênito de Deus? Porque, queridos, não dá para falar de sermos filhos sem olhar para aquele que é o primogênito. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías, que ele foi massacrado pelas nossas enfermidades, que ele foi transpassado, que os nossos pecados recaíram sobre ele. Agora, se Deus, olhando para o seu Filho Jesus, no jardim do Getsêmani, quando ele diz, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha, por que Deus vai olhar para mim e para você e vai falar, oh, que dó, que dó, que dó. É a formiguinha. Lembra do menininho do vídeo? Chorando desesperadamente por causa de uma formiguinha. Não é que Deus não nos ama, mas o sacrifício de Cristo redundou em maior glória. A dor que ele enfrentou redundou na minha salvação e na sua. Então não fique preso na dor, olhe para aquilo que Deus quer fazer através do que você está vivendo, porque se o seu testemunho de regeneração, de salvação, de cura, de libertação, das dores que você enfrentou, chegar no ouvido de alguém que precisa ouvir, você cumpriu o seu propósito, porque essa pessoa pode ser alcançada, porque a sua dor gerou glória a Deus, e a glória a Deus tocou na vida de alguém. Então o inimigo declarado da igreja, Satanás, ele quer nos fazer errar. Mas só existe uma forma de vencê-lo: resistindo. Resistindo, é a única forma de vencê-lo. A Bíblia não nos manda fugir de Satanás. A Bíblia não nos manda lutar contra ele com as nossas armas. A palavra do Senhor diz, as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu encerro com esse último ponto. Porque nós começamos declarando um ao outro, dizendo, você não é meu inimigo, amém? Então olha para essa pessoa aí. Se for seu marido, então, fala com ele, você não é meu inimigo. Ou a esposa. Nós somos uma equipe, o inimigo está lá fora. É igual tropa de elite, o inimigo é outro. Amém? O inimigo é outro, irmãos. Mas eu quero encerrar com esse ponto. Queridos, uma das coisas que Satanás tem semeado no meio da igreja como uma forma de tentar destruir é colocando os irmãos uns contra os outros. É fazendo com que as pessoas se machuquem. A palavra do Senhor diz em Marcos 3, 24 e 25, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Então, uma das coisas que Satanás tem tentado fazer é, por meio da ofensa, colocar as pessoas uns contra o outro. Aquela pessoa nem olhou na minha cara. Eu cheguei naquela igreja, ninguém me cumprimentou. E aí um mau desejo dentro de mim gera um sentimento de ofensa, eu fui ofendido. E a palavra do Senhor diz que um coração ofendido, ou um irmão ofendido,
é mais difícil de conquistar do que uma cidade murada. Então eu quero vacinar esta igreja. Eu sei que ela já está mais do que vacinada, em nome de Jesus, porque tem um pastor e uma pastora sensacionais. Mas, queridos, não deixe a ofensa entrar no seu coração. Talvez aquele irmão não estava num bom dia, assim como você também não tem todos os dias bons, irmãos. Tem dia que a gente vem para a igreja, a gente só quer sentar e ouvir o que Deus quer falar e mais nada. A gente não quer conversar, a gente não quer nem, no final do culto, a gente só quer pegar a Bíblia e voltar para casa. Porque por fidelidade a gente não quer deixar de ir na igreja. Porque se fosse uma outra condição, a gente fala, hoje eu nem vou na igreja, vou ficar em casa. A gente precisa se conhecer. Lembra do que eu falei sobre a arte da guerra? Se você se conhece e conhece o inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Davi, quando chegou no vale, do outro lado estava o gigante filisteu, do lado de com o exército dos filisteus, do lado de cá, o exército de Israel amedrontado, 40 dias de afronta, 40 dias. E o que foi que Davi disse? Quem é esse incircunciso filisteu? Para aí, eu sei quem é o inimigo. Ele não tem aliança com Deus, ele é um incircunciso, Deus não está com ele. Para afrontar os exércitos do Deus vivo, a turma de cá tem aliança. Eu me conheço, eu conheço o inimigo, por que eu vou temer o resultado da batalha? Por que eu vou temer? Eu vou lutar contra ele. Por que Davi se dispôs a lutar contra o gigante sendo um jovem? Alguém que os outros olhavam e falavam, vai dar em nada. Até o gigante desprezou Davi, sou eu um cão por acaso, para você vir lutar comigo com pedras? Mas Davi sabia quem ele era, e sabia que ele tinha uma aliança com Deus, e que do outro lado estava um inimigo que não tinha uma aliança com Deus. Se eu me conheço, e se eu conheço o meu inimigo, eu não preciso temer o resultado da batalha. Então, irmãos, nós precisamos nos conhecer. Você precisa se conhecer a ponto de saber o que te dói, o que te incomoda, o que te machuca. E diante dos seus inimigos, saiba quem são os seus inimigos. Porque aqui na igreja nós somos um corpo. E no corpo nós trabalhamos em função do corpo. Nós trabalhamos uns pelos outros e não uns contra os outros. Os ministérios não competem, eles se somam. A igreja cresce por multiplicação. Quando a igreja entende que o inimigo é outro, e que nós não podemos lutar uns contra os outros, porque um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé. Pastor, eu passei 2 minutos. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos conhecer, e não podemos esconder, nem de nós mesmos, nem de Deus, porque é impossível esconder de Deus, são as nossas áreas de fraqueza, são aquilo que pode gerar o pecado em nós. O texto diz que quando somos tentados, somos atraídos pelo mau desejo dentro de nós. Não está do lado de fora. A tentação está do lado de fora, mas a motivação está do lado de dentro. E quando nós não reconhecemos que aquilo que está dentro de nós tem o potencial de gerar um pecado, nós vamos levando a vida. E o pecado vai se tornando algo comum, rotineiro. Não, eu não sou orgulhoso não, mas você viu aquela pessoa? Não, eu sou humilde, mas na hora que eu vi o irmão feliz, eu não fiquei feliz. A gente precisa se conhecer. Eu não estou aqui para poder colocar um peso sobre você. Eu estou aqui para te alertar, como um servo de Deus, que luta todos os dias, irmãos, que sabe quais são as próprias fraquezas,
que precisa vigiar, porque a palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Nós precisamos vigiar o tempo todo. Porque uma vez, queridos, que nós caímos, a palavra do Senhor diz que o justo pode se levantar até 7 vezes. O Senhor o levantará. Mas o melhor mesmo é não cair. Porque uma vez que você não cai, que você está de pé, quando alguém cai, você estende a mão. A palavra do Senhor diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro o levanta. Então guarde o seu coração, guarde a sua mente, busque dentro de você. Chegue em casa, irmão, seja honesto com você. Se coloque diante de um espelho e fala: Senhor, eu quero abrir o meu coração para o Senhor. Porque talvez essa vai ser uma conversa que você vai ter com Deus, só você e Deus, irmão. Só você e Deus. E você vai falar: Senhor, me perdoa porque eu fui orgulhoso. Me perdoa porque dentro de mim existe um sentimento de comparação com fulano, com fulano, com fulano. Dentro de mim a comparação gerou orgulho. E teve um dia, Senhor, por mais inocente que fosse, eu soltei uma crítica. E naquele dia eu pequei. Ninguém gosta de pecar, irmãos. Ninguém tem prazer em fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que um dia Sansão, andando pelo caminho, ele foi visitar a carcaça do leão morto. E Sansão era um homem que não podia tocar em nada que estivesse morto. Mas quando ele visitou a carcaça do leão morto, queridos, tinha mel lá dentro. E muitas vezes, na nossa trajetória, nós corremos o risco de desviar do caminho para visitar pecados vencidos, no passado. Pastor, lá atrás, no passado, eu tive problema com drogas, com bebida, com pornografia, com qualquer outra coisa, irmãos. E teve um dia que eu fui visitar. Eu achei que dava conta. Mas quando eu fui lá, tinha mel. E eu toquei. E foi doce de novo o pecado. Irmãos, não visite leões mortos. Não se desvie do caminho para visitar aquilo que você já venceu. Não volte no caminho em lugares de onde o Senhor já te tirou. Você não tem que voltar a esse lugar. O Senhor já te deu vitória nessa área. Você que já superou, siga adiante. Você não tem que voltar. Porque se você voltar lá, você corre o risco de tocar naquilo que você já venceu. E o sabor vai ser doce de novo. Feche os seus olhos. Porque nesta noite, queridos, o Espírito Santo está nos levando para esse lugar. Há um inimigo a ser vencido dentro de nós. Porque o inimigo do lado de fora nós conhecemos. O que está do lado de fora nós sabemos quem é. Mas muitas vezes nós negamos a existência daquele que está dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nesta noite, Senhor, faça a obra que lhe cabe. Porque é a palavra do Senhor que diz que é o Espírito quem convence. Não é o argumento, não é a palavra, é o Espírito que nesta noite está visitando o coração da igreja para sondar os corações. Senhor, traga à nossa mente aqueles momentos, ó Deus, em que nós deixamos o orgulho nascer pela comparação e pelo orgulho pecado, e naquele dia nós morremos um pouquinho, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, as vezes que nós nos comparamos com o irmão, com a irmã. Às vezes, ó Deus, que nós erramos. Pai, o Senhor é amor e graça. Mas nesta noite, Senhor Deus, traz a nossa mente. Porque nesta noite o Senhor está consertando e alinhando aquilo que precisa ser alinhado. As emoções, os sentimentos dentro de nós. Senhor, guarda o nosso coração. Guarda a nossa mente. Nos dá vitória, Senhor, sobre o pecado. Nos dá vitória, Senhor, sobre Satanás. Senhor, nos dá vitória, Senhor Deus, quando nós olharmos para o nosso irmão e nós nos sentimos ofendidos por um comportamento, por uma escolha, por uma atitude. Que a ofensa não cresça dentro de nós.
para que nós tenhamos paz uns com os outros, e para que o Senhor então, no sangue de Jesus Cristo, nos purifique de todo o pecado, em nome de Jesus. Aleluias. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras. É assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, não tem como a gente fugir da guerra. Queira você ou não queira. O pastor bem falou aqui. São as nossas guerras, é o nosso adversário. Ah, mas eu não quero. Se você ignorar, não vai ser por isso que ele vai desaparecer. Você tem que resistir. Agora deixa eu dizer uma coisa. A pior coisa é quando a gente luta só. A pior coisa é quando a gente acha que dá conta sozinho. É melhor serem dois. Irmãos, quantas lutas nós já entramos com irmãos da igreja? Não são as nossas guerras com o nosso nome, mas se são suas, são nossas também. Quantas guerras a igreja já entrou conosco? Eram nossas, tinham o nosso nome. E a igreja entrou conosco. Irmãos, e celebramos a vitória uns dos outros, porque a vitória do outro é minha vitória também. Não tem alegria em ver o irmão caído, prostrado, vencido. Não tem. Tem alegria quando vê o irmão de pé. Então eu quero te dar uma palavra. Não lute só. Primeira pessoa que não pode faltar é Jesus. Por isso eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje lutando as suas batalhas sem Jesus. Ah, pastor, eu tenho fé em Deus. Eu digo, Deus tem misericórdia, amém. Não é isso. É você se colocar do lado certo. É você dizer como o Davi diz: quem é este incircunciso que afronta os exércitos de Deus? Você está de qual lado? Se você está do lado de Jesus, você está do lado certo. Se você está do lado de lá, acabou. O negócio está ali, ladeira abaixo. Agora, se você está no meio do caminho, esse é o problema. Você não está nem lá nem cá. Jesus quer que a gente se decida. Por isso eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, parar de lutar só? Dizer, a partir de hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Olha aí, vem cá. Isso. Vem cá. Deixa eu descer. Vem cá. Isso aí.
Zezé está aqui. Está entregando a vida para Jesus, Zezé? Amém. Quer mesmo? Fica firme. Isso aí, o Evaldo estava do lado dele ali, né, Evaldo? Isso. Jesus vai fazer uma obra na sua vida, Zezé. Você vai entrar aqui, mas você vai entrar diferente. Você chegou hoje, mas nós profetizamos que você vai viver uma nova vida. Você crê nisso, Zezé? Tem mais alguém além do Zezé? Quer entregar a vida a Jesus? Pastor, eu quero. Parei com essa história de lutar só. Sai do seu lugar bem rapidinho. Daqui a pouco. Primeiro a gente vai orar por você. Depois você fala para o pastor, tá bom? Tem mais alguém além do Zezé? Já quer pregar, gente. Você vai ser um pregador, Zezé, da palavra. Amém? Amém ou não? Amém. Nós profetizamos ou não, irmãos? Amém. Tem mais alguém além do Zezé que quer entregar a vida para Jesus? Sai do seu lugar. Você quer? Quero. Amém. Amém. Então vamos orar pelo Zezé? Zezé, fecha os olhos. Repete assim comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite. E o Senhor conhece o meu coração. Eu te peço perdão por ter andado longe do Senhor. Mas nessa noite, do jeito que eu estou, eu entrego minha vida para Jesus. A partir de hoje, eu te peço, me dá uma nova chance de viver contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo Zezé, gente? Estende suas mãos. Pai, o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E o pecado cansa, o pecado sobrecarrega, o pecado mata, Senhor. Senhor, Zezé está aqui nessa noite. E nós profetizamos que Zezé hoje chegou aqui porque o Senhor tem um propósito para ele. Senhor, limpa o Zezé, limpa o coração dele. Senhor, e a partir de hoje escreva uma nova história para o Zezé. Nós profetizamos que Zezé será um novo homem. Ele terá uma experiência com o teu Espírito Santo. Senhor, liberta o Zezé de todo vício, meu Pai. Meu Deus, na família dele, Senhor, haja harmonia. Senhor, nós repreendemos todo mal na vida do Zezé e pedimos: Jesus, inunda ele. De catarabacatarabahas, de rabacatarabacheri catara, e do teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, declaramos Zezé cheio do teu Espírito. Senhor, limpa o Zezé e faz uma nova história. Escreve uma nova história na vida dele, em nome de Jesus. Todo mal sai e que ele seja envolvido pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Zezé? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Zezé. Quero ver você. A partir de hoje, mas não vai perturbar, não. Jesus. Você vai dormir igual eu ia dizer anjo, mas anjo não dorme. Dá um abraço nele aí, Evaldo, em nome de Jesus. Pega o endereço do Zezé, viu, Evaldo? Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos chegando ao final. Eu quero convidar os nossos visitantes. Cadê a família que nós apresentamos? Isso, vem cá. Cadê o Brian? Cadê as irmãs? Vem cá, queridas. Olha, tem um pão de queijo, tem samantilha, viu? Vamos aplaudir a vida delas também. Vida Deus abençoe. Leva o Zezé para tomar um café também lá embaixo. Um cafezinho bom. Vai com ele, Evaldo, também. Isso. Glória a Deus. Amém, queridos?
Eu queria convidar aqui os pastores, a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês e orar, pastora Tássia, vamos orar por eles. E logo após estaremos nos despedindo em nome de Jesus. Ali fora tem um cafezinho, tem um chazinho quentinho. Eu quando chego lá não tem mais nada. Esse irmão trabalha mesmo firme. Irmão, pastor Éder tem caldo, viu, irmão? Caldo, canjica e amendoim gourmet. Pastor Éder deixou ainda, eu acho que metade do sermão dele vai voltar aqui, viu, pastor Éder? Amém ou não, irmãos? Glória a Deus. Levante suas mãos, queridos. Para nós é um privilégio tê-los aqui, uma amiga preciosa, né, que, meu Deus santo, não posso nem descrever tanta bênção que eu recebi através da sua vida, né, pastor? Uma mulher de Deus. Deus falou ao coração dela assim, há quantos anos, pastora? 2 anos, 3? O MEP surgiu? 4 anos, que ela tinha que criar um ministério para socorrer esposas de pastores e pastoras. E aquele dia, naqueles 4 anos atrás, que eu fiquei sabendo, eu estava na igreja da pastora Lita, e nós começamos a caminhar juntas. Oh, meu Deus do céu, que bênção. Eu falo com o Dani, com meu esposo, eu me sinto no céu quando eu vou no MEP. Tem gente da Pentecostal, da Presbiteriana, da Batista, da Assembleia, da Quadrangulada, e eu fico assim, Deus, isso é o céu. Então levante suas mãos, porque essa é uma mulher de Deus e um homem de Deus. Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela vida dos teus servos. Mais do que servos, eles são teus amigos, seus filhos. E nós, como igreja aqui no Chácaras, queremos abençoá-los. Queremos profetizar, Senhor, que haja uma abundância, Senhor, de provisão diária, todos os dias. Abundância, prosperidade do reino de Deus crescendo ali naquele lugar. Meu Deus, o Madre Gertrudes conhecerá o teu nome. Aquele bairro conhecerá o teu poder. Pai, em nome de Jesus, que o teu reino se expanda. As tendas sejam alargadas naquele lugar. Deus, que vidas sejam atraídas para a tua presença. Homens sejam libertos dos vícios, das drogas. Pai, em nome de Jesus, famílias sejam restauradas. Pai, que o teu poder seja manifesto por meio da vida da Janaína, do Éder. Senhor, nós queremos agradecer por eles serem pastores segundo o teu coração. Meu Deus, que se doam, que se entregam. Nós como igreja dizemos o sim, o amém a todas as promessas do Senhor sobre a vida deles, sobre a sua casa, seus filhos, sua família. Nunca falte, Senhor, o teu cuidado, o teu favor, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, pastor Éder, eu precisei ficar aqui em cima para estar na altura. Ele faz esse púlpito parecer pequeno. Eu olhei, gente, que púlpito pequeno é esse? É o tamanho dele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Ali atrás, eu acho que ainda temos alguns planos de leitura. Novo Testamento em 90 dias. Maratonando o Novo Testamento em 90 dias. Se você não pegou, pegue. Mande o seu contato naquele WhatsApp que tem lá. Você vai receber informações semanais dos livros, dos capítulos que você está lendo. Mas entre conosco nesse desafio. Resistir o diabo é pela palavra, irmãos. Então, se você aceita esse desafio, Novo Testamento em 90 dias. Começamos segunda-feira passada, mas dá tempo de pegar a leitura em nome de Jesus. Vamos agradecer por essa noite. Senhor, muito obrigado por esse precioso tempo, esse culto, esse momento, Senhor, da família do Senhor está reunida para cultuar, para adorar. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Dá uma semana de paz, dá uma semana de vitória, livra-nos do mal e dá-nos, Senhor, as armas para lutarmos contra os nossos reais adversários. No nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, vá em paz, uma ótima semana em nome de Jesus. Vá em paz. Caldo, canjica e amendoim. Não deixa de passar ali embaixo e de abençoar o ministério
Kids de dança. Eu não